Olá, aqui Cláudio Nazajon, estou passeando pela Espanha e por conta, imagino eu, que de vício de profissão, toda vez que eu entro numa lojinha eu começo a conversar com o empresário. Então fica a minha mulher fazendo as compras ali, eu batendo papo com o dono da loja, quando é o dono da loja que está ali no caixa. Ontem aconteceu, a gente foi comprar uns leques, que é um negócio típico aqui de Sevilha, e eu estou vendo que o dono da loja está ali no caixa, a esposa dele está atendendo, e eu começo a conversar com o sujeito. E eu percebo que os problemas dos empresários aqui na Espanha são, não vou dizer nem semelhantes, são iguais aos problemas no Brasil. E quais são esses problemas? São os problemas do crescimento. Esse homem estava me dizendo que ele já tinha tido 3 lojas, mas que tinha desistido porque os empregados não se pode confiar, não se consegue mão de obra qualificada, que se você quiser bem feito tem que fazer você mesmo, que é o olho do dono que engorda o boi, e coisas desse tipo que a gente está careca de ouvir lá no Brasil. E não depende muito da empresa ou do setor. Quando o empreendedor ele monta uma empresa, normalmente acontecem 3 coisas. Primeiro, aquele frisson todo, né? Vou trabalhar para mim, vou fazer meu próprio negócio, e é um momento em que você sai de ser um técnico, de trabalhar para outros, e em 90% dos casos o que acontece é que a pessoa vai fazer aquilo por conta própria. Então, se ele é um fisioterapeuta que trabalha numa academia, vai montar uma academia de fisioterapia. Se ele é um médico que atende no hospital, vai atender num consultório, numa clínica, criar a própria clínica. Se ele é um engenheiro que trabalha para uma empresa de engenharia, vai criar sua própria empresa de engenharia. Se é um programador, vai criar uma empresa de desenvolvimento de software e por aí vai. Quer dizer, normalmente, em 90% dos casos, as pessoas vão fazer aquilo que já sabem. E o que acontece é que o produto, ou o serviço, no caso, não é um negócio. Então, no início, quando você é o teu produto, quando você vende aquilo que você sabe fazer, o que acontece é que você comprou um emprego. Você está trabalhando para si, mas tem que trabalhar. E tem que trabalhar igual um condenado, porque se você faltar, não fatura. Você decide o teu horário de trabalho, você define o local onde você vai trabalhar, você define a maneira como você vai atender o cliente, mas se você parar de trabalhar, a empresa para de funcionar. Esse é um momento em que a empresa é pequena, está crescendo. Se você fizer um bom produto ou um bom serviço, a empresa tende a crescer, vai atrair mais clientes, mas então nesse momento em que você faz tudo, você tem uma certa tranquilidade, porque você está numa zona de conforto. Normalmente o empresário está na zona de conforto, porque ele sabe fazer aquilo e ele faz bem feito, certo? Mas ele está numa zona de desconforto porque ele, na verdade, agora trabalha mais do que trabalharia se fosse um empregado. Tem mais problemas dos que teria se fosse um empregado. Tem mais preocupações daquelas que teria se fosse um empregado. Porque quando você é empregado, você só faz a parte técnica. Você não precisa se preocupar com contas a pagar, com contas a receber, com admissão e demissão de funcionários, com atender fiscalização, enfim, com todos os problemas que uma empresa tem. Aí começa a crescer, se você presta um bom serviço ou vende um bom produto, a empresa tende a crescer, você começa a contratar pessoas. E aí é onde tem o ponto de virada. Por quê? Se você não entender que um empresário é um bicho diferente do técnico, se você não entender que o papel do empreendedor não é fazer as coisas, e sim ensinar outros a fazer, criar processos para que outros façam, contratar pessoas que façam o trabalho, se você não entender isso, você vai ser escravo do teu próprio negócio para sempre e nunca vai ter ninguém que vá fazer as coisas tão bem como você. São esses empresários que montam a segunda filial, colocam um gerente e aí alguma coisa acontece que não vai bem e ele das duas uma. Ou ele volta atrás, que era o caso desse empresário espanhol, fechou as outras 2 lojas, ou ele volta atrás e diz, não, eu vou ficar até onde eu posso fazer sozinho. E ele me dizia, eu sou feliz, eu não sou rico, mas eu vivo bem. Então é uma maneira de você dizer, eu vou viver bem. Eu volto atrás e diminuo a minha empresa ao ponto, vou ficar o maior possível desde que eu possa fazer sozinho. Então não quero ter empregados, ou são empregados que são meros assistentes, que não são eles que tocam a operação, é você empresário. Então mas esse é o teu limite, nunca vai crescer daquilo e pior, depende de você. Você comprou um emprego, se amanhã você não estiver ali para fazer a operação, o negócio não funciona, você não está construindo um legado. Isso é um caminho. O outro caminho é você continuar crescendo, insatisfeito, os gerentes gerenciando, mas você
não criou processo, então sempre aquelas reclamações de falta de mão de obra qualificada, ou as pessoas não sabem fazer as coisas direito, ou ninguém tem compromisso que eu tenho. E aí a empresa pode crescer, mas ela cresce mal, ela cresce de uma maneira desordenada e você não cria uma marca. Você tem uma empresa que gera dinheiro, que gera compra e venda, mas você não está construindo um legado. E tem um terceiro caminho, que é o caminho do crescimento real, que é quando você incorpora o papel de empresário, você entende que você precisa de outras pessoas para poder crescer, porque se você dependesse apenas do teu trabalho, haveria um limite de horas que você poderia dedicar ao negócio, e o teu papel como empreendedor passa a ser definir processos e controlar resultados, e não mais fazer a operação. Quando você entende isso, você está pronto para crescer. Quando você incorpora a posição do empresário, sabe que tem que contratar outras pessoas e que depende de outras pessoas para a empresa crescer, e aí começa a se focar em processos, em como eu faço essa máquina funcionar com outras pessoas com tais e tais características que eu vou definir, mas que eu vou contratar no mercado, como é que eu controlo os resultados utilizando tais e tais indicadores de desempenho, e como é que eu faço para crescer, multiplicar essa operação se eu tiver recursos adequados. É isso que eu vou mostrar para os empresários nos meus programas de capacitação em 2017. E começo agora, no dia 13, 14 e 15, com o programa, com a Clínica de Resolução de Problemas. Então, se você é um empresário, se você já tem uma empresa e está com essas dores do crescimento, a empresa já está funcionando e você está com dificuldade de crescer, porque você vem, há 1 ou 2 anos, você vem trabalhando e não sai do lugar, está sempre do mesmo tamanho, está sempre reclamando que não tem mão de obra qualificada e tal, esse é o momento, então, de você, de repente, dar um empurrãozinho e mudar a tua visão, mudar a maneira de você pensar e fazer diferente. Porque, como dizia algum guru por aí, é loucura você imaginar que vai fazer a mesma coisa em 2017 que fez em 2016 e que terá resultados diferentes. Então essa é a hora de você mudar o formato. Eu posso te ajudar. Vou selecionar 5 empresários aos quais eu vou ajudar pessoalmente a definir as suas estratégias de negócios em 2017. Vai ser um programa de imersão, são 3 dias, dias 13, 14 e 15 de janeiro. Nós já temos 3 vagas fechadas, temos 2 em aberto. Se você quiser ser uma dessas 2 pessoas, aplica em empresavendável.com.br/carta_imersão. Vamos mais fácil, claudionazajon.com.br/mentoria. Entra lá, claudionazajon.com.br/mentoria. Tem todos os detalhes lá de como você pode participar desse programa de imersão. E se você ainda não está nesse estágio, então você pode assinar o meu relatório Gestão de Valor. É uma newsletter mensal na qual eu detalho, passo a passo, uma estratégia para você implementar na tua empresa. Todo mês uma nova estratégia para você implementar na tua empresa. Fica no claudionazajon.com.br/gestão de valor. Até a próxima.